Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sempre em nós, em nossa mente, nos fazendo prosperar espiritualmente no conhecimento e na graça maravilhosa. Amados, hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da nossa lição bíblica diária. Ontem, na quarta-feira, nós estudamos sobre aquele momento, em que Jesus estava conversando por Pedro e sendo seguido por João, E Jesus disse para Pedro sobre o seu futuro, E Pedro, vendo João seguindo, pergunta o que vai ser da vida de João, E o Senhor deixa bem claro, para Pedro que ele não se importasse ali com a vida de João, mas olhasse para a própria vida dele, porque a vida de João estava nas mãos de Deus, na mão de Cristo, E que Pedro se importasse em seguir a Jesus, isso era o mais importante, Ensinando claramente ali para Pedro que a salvação é individual, o crescimento, a busca, as responsabilidades são todas individuais. E quando nós fazemos isso na individualidade, quem colhe os benefícios é a coletividade, Então, Pedro deveria se importar primeiro, principalmente porque ele era um líder, Ele tem esse espírito e sobre os seus ombros o Senhor havia lhe dado uma grande responsabilidade de estar à frente numa parcela da sua obra muito importante naquele momento, Então, se Pedro fosse desviar o olhar para João, se importar com a vida dos outros e esquecer de fazer aquilo que lhe foi confiado, não ajuda ninguém isso, Pois bem, então, dando continuidade a esse cenário, a essa conversa, vamos hoje para a primeira pergunta da quinta-feira, que é a pergunta 9, que nos traz aqui a seguinte reflexão. O que disse Jesus para Pedro, E que boato se espalhou sobre essa questão de João? O que foi que Jesus disse para Pedro? O que te importa se eu vou deixar se eu quero que ele viva ou se ele morra, Foi mais ou menos isso. Isso nós lemos na pergunta 7 da quarta-feira, que Jesus diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Não foi isso que nós lemos? Por exemplo. Foi isso que Cristo disse. Então, que boato se espalhou em cima desta frase? E provavelmente por Pedro, Provavelmente por Pedro que tem espalhado esse boato. Então, João 21, versículo 23 diz assim: então divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, a quem Jesus amava, João, não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti isso? Ou seja, isso não importa a você, isso não é da sua conta, Você não deve aí se importar com isso, ou seja, ficar preocupado com isso, viver em prol disso, dessa dúvida, não deixar que essa dúvida ou essa questão lhe tire a atenção daquilo que é mais importante, daquilo que é a sua missão. Foco na missão, foco na sua responsabilidade, foco nas coisas do alto, foco nos seus objetivos, Não que agora a gente vai esquecer o próximo, deixar de ajudar o próximo, não vai, porque tudo isso está no foco na missão, Nossa missão é essa. Pois bem, então, o próprio João, ele corrige aqui, dizendo claramente que não foi isso que Cristo disse. Cristo não disse que João não ia morrer, O próprio João, que dá testemunho aí, na parte, ele está se encaminhando aí para concluir o livro, o seu evangelho,
E ele deixa bem claro, ó, Jesus não disse a Pedro que João não morreria. Ele disse apenas, ó, se eu quero que ele fique até o fim, o que isso importa a você? Se você souber que João não vai morrer, vai ficar igual Elias, né? Arrebatado ao céu sem morrer. Igual Enoque. O que isso vai acrescentar na sua missão, na sua fé? Isso pode até lhe atrapalhar. Porque quando você ficar focado nisso, pensando nisso, você pode dizer para as pessoas que você vai morrer e que João não vai. E que João não vai morrer. Já imaginou? Você pode com isso estar transmitindo um testemunho de que Deus faz acepção de pessoas. Que o Senhor Jesus, por exemplo, gosta mais de João do que de Pedro. As pessoas podem entender isso. E não é esse o objetivo. Cada um tem uma missão, cada um tem uma obra, cada um tem uma responsabilidade, né? E conforme a sua força, conforme os dons, conforme o Senhor distribuir para cada um. Não é o discípulo que diz o que o mestre tem que fazer. É o mestre quem escolhe o que o discípulo vai fazer. Não é o discípulo que escolhe o mestre. É o mestre quem escolhe o discípulo. Isso é muito claro. Né? Então, quando a gente não entende esses princípios, a gente, como Pedro não entendia neste momento, ele pode se embaralhar em relação, quando ele precisar compreender qual é a vontade de Deus, quando ele estiver ali no momento de tomar alguma decisão importante. E o discípulo de Cristo sempre vai estar ali tomando decisões muito importantes, porque a coisa mais importante deste mundo, o Senhor Jesus, Deus o Pai, através do Senhor Jesus, confiou a nós. A coisa mais importante do mundo não está nas mãos de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos atual. Não está na mão do Conselho da ONU ou de qualquer outro homem rico e importante no planeta. As coisas mais importantes do mundo, Deus confiou a pessoas simples, que é a salvação, a vida eterna. Então Deus confiou a mim e a você as coisas mais importantes do mundo. Tem coisa mais importante que a vida eterna? Será que o homem mais rico do planeta não daria toda a sua riqueza, até a roupa do seu corpo, para obter a vida eterna? Não é isso que se busca desde que o mundo é mundo? Não é nem a vida eterna. Tem pessoas buscando o elixir da juventude. Quem sabe para ampliar a sua vida de 100 anos para 200. Então a coisa mais importante deste mundo, o Senhor confiou a pessoas simples e humildes como eu e você, que é levar a salvação, né, a todas as pessoas. Pedro estava recebendo este poder, e isso não poderia ser, esse olhar, essa concentração, esse foco, não poderia ser desviado para quem quer que fosse, mesmo para um apóstolo tão maravilhoso, né, um apóstolo tão especial, alguém tão amorável quanto João. Né? Quem é que não gosta de João? João é uma pessoa fantástica. A gente lendo João, parece que ele é o irmão mais novo da gente, o irmão, né? Ou aquela figura paternal que chama as pessoas de filhinhos. João é fantástico. Né? Você lendo o livro de João, você não tem como amá-lo, né? É algo fantástico. Mas mesmo essa pessoa, a gente não pode desviar o foco, né? Desviar os nossos ouvidos de ouvir a voz de Cristo. Desviar o nosso olhar da missão, da nossa responsabilidade para olhar para os outros. Se fizer isso, haverá uma grande probabilidade de queda, de desvio, de apostasia. Então, o Senhor é muito claro isso. O Senhor responde a Pedro justamente para que Pedro não perca o foco de novo. Porque Pedro já havia pedido o foco algumas vezes e isso havia lhe prejudicado na sua carreira espiritual. A segunda pergunta de hoje, a 10ª pergunta da nossa lição, diz assim: como o próprio discípulo amado, João, né, estamos falando aqui do apóstolo João, que acompanhava Pedro e Jesus ali naquela cena, ele dá testemunho desse ocorrido, como é que o próprio João diz.
João 21, versículo 24, diz assim: este é o discípulo, este que está próximo, esse que está falando, né? É o discípulo que testifica destas coisas e que as escreveu. Olha, quem está escrevendo sou eu. Este sou eu. O discípulo que testifica destas coisas. Quem está dizendo sou eu, porque eu escutei, eu estava atrás dele, eu estava seguindo ele, não. É o que João está dizendo aqui. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Que coisa linda, né? João está dizendo, o meu testemunho é verdadeiro. Ele sempre vai dizer isso, né? Porque eu vi e eu escutei. Né? João faz questão de repetir essa fala algumas vezes. Por exemplo, lá no livro na sua carta, primeira epístola, 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele vai começar assim, ó, o que nós, né, temos, ele falando ali, como um dos apóstolos, né, quando ele fala nós, é aqueles que viram e estiveram com Cristo. Então ele está falando ali, como se fosse representando os demais apóstolos, ele fala, o que nós vimos e ouvimos, nós quem? Quem é que viu e ouviu? Ele e os apóstolos, né? O que nós vimos e ouvimos, isto vos testificamos. Olha, quem é que dá testemunho daquilo que viu e ouviu? Os apóstolos e os discípulos que estiveram com Cristo, né? Os 12 e mais alguns, né? E o nosso testemunho, diz ele, né? É em relação à comunhão. E a nossa comunhão é unicamente com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Está lá em 1 João 1,3. Então ele sempre vai enfatizar essa questão do que nós vimos e ouvimos. Porque, ora, o meu testemunho e o seu testemunho não é verdadeiro porque nós não vimos e nem ouvimos diretamente a pessoa de Cristo? Não. João não está dizendo isso. João não está dizendo que o testemunho verdadeiro é só daqueles que viram a pessoa de Cristo, tocaram na pessoa de Cristo e que os seus próprios ouvidos ouviram a voz audível de Cristo quando ensinava ali. João não está dizendo isso. O que ele está enfatizando é que o seu testemunho é muito mais poderoso, é o verdadeiro testemunho, o testemunho real, o testemunho primário, o testemunho inconteste, porque ele não está falando daquilo que os outros lhe disseram, como eu hoje estou testemunhando daquilo que eu estou lendo o que João escreveu. Não, ele está testemunhando daquilo que os olhos dele alcançaram, daquilo que os seus ouvidos tocaram, né? Então, essa é a ênfase. E ele diz bem claro, é por isso que vocês sabem, e sabemos, todos nós sabemos, vocês sabem, vocês que estão, vocês meus irmãos aqui próximos, né, que vão ler esse livro, estas minhas cartas, esse meu evangelho de forma imediata, as igrejas que estão aqui por perto, sabem disso. Todos vocês são testemunhas de que eu estive com Jesus, que eu sou um discípulo, que eu sou um não discípulo, né? Porque Cristo promoveu, vamos usar esse termo aqui, promoveu os seus 12 primeiros discípulos à condição de apóstolos, né? Quem está falando ali é um apóstolo, o apóstolo João, e o seu testemunho é verdadeiro. Veja como é importante esta autoridade que cada cristão deve ter, de dar um testemunho verdadeiro. Eu também hoje posso dar um testemunho verdadeiro? Posso. Quando? Quando determinada coisa, quando determinado acontecimento na minha vida, ela provém da fé, de uma relação que eu tive com Deus, e aí isso frutificou um determinado evento. Quantos de nós já não fizemos uma oração em plena agonia, em pleno sofrimento, e aí aquela resposta veio de forma sobrenatural, que a gente não tem explicação? Quantos de nós já não fizemos uma oração cheios de fé,
e o Senhor não obteve uma cura da pessoa que a gente está orando por ela, intercedendo por ela. Ora, esse testemunho é verdadeiro porque você vai dizer para o mundo inteiro, olha, isso aconteceu comigo. Então, todo ser humano, assim como João, precisa ter essa relação pessoal com Cristo e com Deus. Ora, como é que eu tenho uma relação pessoal, uma relação íntima e pessoal com Deus e com Cristo, se pessoalmente Cristo e Deus não estão conosco aqui? Eu não posso tocar no seu corpo físico. Eu não posso andar com a mão nos seus ombros. Né? Como é que eu posso ter uma relação pessoal? Né? É pela fé no Espírito. Né? Então, pela fé em Cristo, espiritualmente, o Espírito de Cristo que o Pai enviou às nossas mentes, faz com que eles estejam presentes. O próprio Cristo disse lá, no discurso que começa lá no capítulo 14, vai até o capítulo 16 de João, quando o Cristo disse, quando eu for, eu voltarei para a mente de vós e trarei o meu Pai, para que na mente de vocês nós façamos morada. Eu e meu Pai vai fazer morada na sua mente. É o que ele promete lá. Olha que maravilha. Pois bem, então, ora, se Deus e Jesus Cristo habitam espiritualmente na minha mente, ora, que relação pessoal, que relação íntima pode haver mais profunda do que essa? Se a relação mais profunda que você tem, que uma pessoa pode ter aqui na Terra, íntima, é com a esposa, com o cônjuge, com o esposo, né? E a esposa nunca pode entrar na sua mente, nem você entrar na mente dela, né? Não pode. Ela está do seu lado. Agora, imagine Deus e Cristo habitando em nossas mentes. Que relação íntima e profunda, né? Pois é. Então, nós devemos ter uma relação, né? Uma relação para que o nosso testemunho seja semelhante, guardando as probabilidades, né? Guardando as devidas proporções, né? João foi fisicamente, a nossa é espiritual, guardando essas proporções, né? O nosso testemunho, assim como o de João, pode ser verdadeiro também. Nós não passaremos agora a contar o testemunho dos outros, que os outros fizeram oração, Deus respondeu. Mas nós carecemos, cada um de nós, ter essa experiência com Deus. Porque isso é uma necessidade que João tinha, que Pedro tinha, que Tiago, né, que todos os demais apóstolos e discípulos de Cristo, nos seus dias, tiveram. Nós também temos hoje.